mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: o alvo atingido e os seus 10 temas de mensagem. Nós já vamos ler a palavra do Senhor aqui em Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Nós vamos ler a palavra do Senhor que vai falar ao seu coração nesta tarde. E a palavra do Senhor nos diz assim: Ide por todo o mundo, disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe será feito dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando que assim o seguiam. Amém. Mensagem da Palavra de Deus, com este tema glorioso, ao qual é o alvo atingido e os seus 10 temas de mensagem. Repetindo para você, o tema da mensagem de hoje é o alvo atingido e os seus 10 temas de mensagem. Hoje nós vamos trazer a existência para você, as 10 mensagens que nós pregamos naqueles 10 dias de propósito com Deus. E Deus vai falar contigo profundamente. E é isso aí. Nós entendemos que para que Deus possa falar conosco, é necessário que nós abrimos o coração. É necessário que nós cremos que Ele é existente e que Ele pode todas as coisas. E se Ele prometeu que vai fazer, com certeza Ele vai fazer, porque o nosso Deus é aquele que está acima de todas as coisas. Ele é todo o poderoso, é Ele quem faz, é Ele que atinge o alvo conforme quando Ele quer atingir. Quando o homem abre o coração e deixa Deus fazer a obra, com certeza este alvo de Deus é atingido, e é o que nós vamos falar nessa tarde, o alvo atingido e os seus 10 temas de mensagem. Mensagem da Palavra de Deus, ao qual nós lemos em Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20, para você meditar. Então vamos entrar na mensagem da palavra do Senhor, que diz assim: Disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Aqui a Bíblia nos diz o seguinte: ela nos ordena a ir pregar o evangelho, ela nos ordena a dizer que Jesus é o Salvador, ela nos ordena assim: vai, fala do meu nome, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. A salvação para a vida de um homem é ele tão somente crer em Jesus Cristo e saber que Jesus é aquele que fez a obra, saber que Jesus ele não mudou, ele é o mesmo, Ele está em nosso meio, Ele quer transformar a vida, Ele quer expulsar demônio e quer curar enfermos. Ele quer
te dar uma nova vida no céu. Ele quer modificar o teu modo de ser, te dar caminhos novos e fazer uma nova obra na tua vida. Mas tão somente você tem que crer, tão somente você tem que acreditar que a existência de Jesus é mais real do que qualquer coisa nesse mundo. Se você acredita que existe Satanás e quando ele te ameaça, você fica até com medo, então pode acreditar e ficar alegre, porque as promessas dos céus vai chegar até você e Deus vai te abençoar. Aleluia, glória a Deus. Ide por todo mundo. Este ide é uma autorização de Deus para os seus servos para ir pregar o seu evangelho. E aquele que tem o dom, que tem o chamado e que não sair para pregar o seu evangelho, duro será para esta pessoa, porque uma vez Deus investindo nela e ela ou ele não assim o aceitando o seu ministério de Deus em sua vida, haverá uma cobrança de Deus. Deus vai cobrar pelos seus dons. Quem nunca ouviu falar ali da parábola dos talentos, ao qual um tinha um, outro tinha dois, outro tinha mais, e aquele que tinha um não quis granjear e tão somente enterrou. Não enterre o dom que Deus te colocou na sua vida. Se Deus te deu esse dom, é para você fazer a sua obra e fazer a diferença pregando o evangelho. Ah, mas eu falo e ninguém aceita. Ah, mas eu falo e ninguém se converte. Ah, mas eu falo e ninguém acredita em mim. Estão me chamando de doido, de fanático e de maluco. Eu não estou entendendo mais nada. Mas é assim mesmo. Quando você fala de Jesus, quando você fala dos altos céus, para o homem é loucura. Mas como diz lá em Coríntios, nos diz assim, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para nós que somos salvos é sim o poder de Deus, porque nós sabemos que nós vamos para o céu. Nós sabemos que os céus será o nosso último destino nesta vida. Estamos de passagem. Nesta passagem nós vamos morar no reino de Deus, porque o preço já foi pago e o passaporte é Jesus Cristo de Nazaré. Então aceita Ele, que Ele quer fazer a obra. Naquele grande dia haverá muitas surpresas. Nossa, o irmão não veio. Nossa, esse que eu pensei que não ia vir está aqui. O que é isso? Não estou entendendo nada. Às vezes nós vemos o homem pela aparência, às vezes nós vemos a mulher pelo seu modo de vestir, mas Deus é aquele que vê o coração. Deus é aquele que vê o interior. Ele sonda, porque a sua palavra é como espada de dois gumes, para fazer discernir o que é do Senhor e o que não é. E quem é de Deus, ouve as palavras de Deus e vai morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Nessa tarde Deus vai falar contigo. Nesta tarde Deus vai descortinar tudo aquilo ao qual o diabo falou que não é contigo e que nada vai acontecer na sua vida, que Deus te abandonou. Nessa tarde você vai ver Deus falando com você. Então somente abra o seu coração, seja humilde para receber e deixa Deus fazer a obra e o Espírito fluir em você. Maravilha do céu! Já desceu a unção da revelação nessa tarde. É por isso que eu gosto do meu Deus, porque Ele é com aquele ao qual que faz a sua obra. O telefone está tocando, eu não estou nem aí para o telefone, mas eu estou aí para o que Deus tem para fazer nessa tarde. Modificação de vida, transformação, unção e poder, e vidas sendo curadas nessa hora. Receba a cura de Deus, porque desceu nessa hora a unção de Jeová, e Ele quer te curar nesta hora. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia assim disse: quem crê no nome de Jesus, as coisas acontecem. Aonde Jesus passa, alguma coisa tem que acontecer. Os demônios, ao olhar de longe, ficaram atormentados e falaram assim para Jesus: já vieste aqui nos atormentar antes do tempo? E Jesus tão somente os repreendeu. Aonde Jesus passa, nem Satanás consegue ficar na sua frente, porque na mão de Jesus Cristo está todo o poder, todo o poder. Deus é o Todo-Poderoso e vai te curar e fazer a obra nesta hora. Maravilha do céu. Oh, glória!
Aleluia, glória a Deus. Nós lemos o versículo 15 e o 16, mas no versículo 17 de Marcos, capítulo 16, diz assim: e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Aleluia, glória a Deus. Depois desta ordenança de Deus, ele deu autoridade ao homem. Deus, ele não é egoísta. Jesus, quando levantou e falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra, Deus também deu esse poder para o homem poder curar, para o homem poder pregar, para o homem expulsar os demônios, falar a língua dos céus. Não é a língua dessa terra, é a língua dos céus, falar a língua lá de cima e ser diferente. O homem de Deus e a mulher de Deus, quando está na casa do Senhor, ele é diferente. Ainda que muitos não creem, ainda que muitos falem assim: ah, como pode? Como é que é isso? Ah lá, era isso, era assado, veio da desgraça, era um lixo, mas agora Jesus fez um luxo. Olha como está a vida desse homem. Eu conheci o passado dele, mas Jesus transformou. Se ele transformou, ele é real. Se ele é real, ele está vivo. E se ele está vivo, ele está aqui agora e quer fazer essa obra na sua vida. Basta tão somente você acreditar. Aleluia, glória a Deus. E também no versículo 18 diz: pegarão nas serpentes, esta serpente miserável, que lá no jardim do Éden enganou a Eva, que enganou Eva, enganou Adão. E na hora que, é assim mesmo, a cobrança de Deus quando vem, ninguém quer segurar a bomba. Todo mundo joga um pro outro, mas não sabe que quando a cobrança vem para um, vai vir é para geral. Deus chega para Adão: Adão, por que tu fizeste isso, Adão? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, me fizeste pecar. A mulher tão somente não quis segurar a bomba também. Mulher, por que tu fizeste isso, mulher, com o teu esposo? Ah, Senhor, a serpente me enganou. A serpente olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha para quem jogar, segurou a bomba mesmo, porque foi ela que trouxe a desgraça para a vida humana e o que estamos vivendo até os dias de hoje. Mas é assim, quando a pessoa erra, quando a pessoa está no caminho errado, ela não segura o seu erro, ela sempre tem que jogar para alguém. Mas nessa tarde Deus está falando contigo: assuma os teus erros, arrependa-te, que ele dos altos céus sarará a sua terra e vai te curar, porque grande é a obra na sua vida. E aí sim se cumprirá o versículo 18 que diz: pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Essas enfermidades dos infernos é curado sim, porque quando o nome de Jesus está, alguma coisa acontece. Essa é a mensagem da palavra do Senhor com o seguinte tema glorioso, que é o alvo atingido e os seus 10 temas de mensagem. Mas nós estamos aqui mastigando a Bíblia dentro, que é em Marcos 16, onde nós estamos fazendo essa abertura gloriosa, que é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Temos que pregar sim. Vamos entrar tema adentro, vamos trazer a existência, os 10 temas de mensagem pregado. Eu não sei se a hora vai dar, mas eu só sei de uma coisa: que Deus vai falar com você, e o que Ele mandar do céu para cá, vai sair daqui para aí, e a glória de Deus vai se manifestar, porque estamos vivendo a última hora. A última hora quer dizer, é falar a verdade, e chega de ficar com comichão nos ouvidos, e saia todo mal em nome de Jesus. Está na hora de começar a pregar o Evangelho real, está na hora de pregar o Evangelho verdadeiro, aonde Jesus Cristo cura, aonde Ele liberta, aonde vidas são saradas e os céus é descortinado. Temos que viver uma nova vida de unção e de poder. Temos que viver uma vida aonde pelas ruas nós temos que ser seres espirituais. Seres espirituais não são seres dessa vida, são seres celestiais. Nós somos seres lá dos céus, quando nós aceitamos a Jesus Cristo e começamos a caminhar para a obra e para o reino de Deus, porque o nosso único objetivo é morar no céu. Se você está com algum objetivo de morar nessa terra, está na hora de você rever todos os seus conceitos.
Se você pensa em morar nesta vida e viver aqui eternamente, você está completamente enganado, porque desde o teu 0 ano de idade, Deus constantemente agora tem falado comigo concernente a isso. Desde o seu 0 ano de idade até a sua idade de agora, há uma contagem de Deus para a sua vida, ao qual Deus já determinou o dia e a hora que você vai passar nesta vida, ao qual o que Deus investiu em você numa grande obra, nem demônio, nem diabo, nem ninguém te separará do amor de Deus, a não ser você mesmo, porque nós temos o nosso livre-arbítrio entre de servir a Deus ou servir aos capirotos, entre de adorar a Deus ou se prostrar perante Satanás. Satanás chegou perante Jesus Cristo e falou assim: se prostrado me adorares, tudo isto te darei. Jesus Cristo tão somente falou para ele assim: vai-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quer adorar, irmão? Adora a Deus. Quer adorar? Adora o Senhor que fez os céus e a terra, e Ele está aqui. Mas não saindo da mensagem, continuando o versículo da palavra de Deus que nos diz assim: ora, versículo 19, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Olha para onde Jesus Cristo foi. Se Jesus Cristo quisesse viver mais um tempo nessa vida, Ele não ficaria 33 anos só, Ele ficaria até mais tempo, mas Ele viu que nesta vida não adianta viver um pouquinho mais sem Deus, porque você viver sem Deus é como a folha seca, vai se balança para lá e para cá e não tem destino. Viver sem Deus nessa vida é como se viver um pó da terra, do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Mas aquele que tem Jesus Cristo em sua vida, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele desce o pó da terra sim, mas a terra vai ter que devolver de novo, porque nós estaremos perante o reino de Deus. A Bíblia diz que os mortos serão ressuscitados e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele. Se você está com Cristo, fica alegre, mas se você não está, corra para a primeira igreja perto da sua casa, para ir fazer a obra na sua vida, te salvar e te livrar deste mundo mau, deste mundo de perversão e ilusão, porque o mundo, ele é ilusão. Uma hora tu vai passar, uma hora eu vou passar, e Deus vai cobrar de tudo aquilo que nós fizemos e daquilo que nós deixamos de fazer. Quantas pessoas nos já se passaram? Quantas pessoas nos já se foram e você conhece muito bem? Você se lembra daquele seu vizinho que é aí do seu lado, que você até conversava com ele, cadê ele? Já se foi. Você se lembra daquele parente mais próximo teu, que você tanto gostava e já partiu desta vida para outra. Mas eis o recado de Deus aí para você: todos vão partir um dia, você e eu seremos os próximos. Eu não sei se o meu enterro vai ser lá no Jardim da Saudade, ou se vai ser em Campo Grande ou em Santa Cruz, mas eu só sei de uma coisa, que um dia vai passar, um dia eu e você vamos passar, e alguém vai contar nossas histórias, mas lá no céu, Deus já abriu aquele livro e está escrevendo a minha e a tua história, uma história de glória perante Deus, uma história do seu lado, e ali estaremos sempre perto de Jesus Cristo, o autor e consumidor da nossa fé. Quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Tem que fazer a vontade de Deus. Mas eis aí o recado para você. Versículo 20 que diz assim: e ele, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra com os sinais que se seguiam. Amém, e amém, e amém. Prepare-se que vem Mocotó, Vatapá e Pirão do céu nessa hora. Mas vamos lá na palavra do Senhor. Para nós entendermos e saber se o alvo foi atingido ou não, é necessário haver transformação de vida, é necessário uma pessoa se converter, é necessário uma pessoa chegar até Jesus Cristo através do nosso testemunho, não através do nosso testemunho, que tem pessoa que não tem testemunho, ela tem um testemunho, a pessoa olha para a vida dela e ela não dá um testemunho perante as pessoas que o rodeiam. Assim diz em Hebreus capítulo 12 versículo 1, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas.
testemunha. Então vigie. O alvo atingido que Deus quer atingir é você. O alvo principal de Deus é você. Então nós já vamos começar a descortinar daqui até o final dos 10 mensagens que nós trouxemos aqui. Foram 10 temas. O tema de hoje é o alvo atingido e os seus 10 temas de mensagem. Trazemos só uma introdução. Vamos agora entrar na mensagem. No primeiro dia de mensagem nós pregamos com o seguinte tema: o chamado é pessoal. Deus, quando Ele chama o homem e a mulher, é para um chamado pessoal com Ele. Deus tem investido em você uma grande obra e um grande chamado na sua vida. Esse chamado ao qual Deus investiu em você, nem demônio, nem homem e nem ninguém poderá tirar de você. Por causa de que não poderá te tirar? Porque Deus já deu ordenança: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então você é chamado. Se você vai pregar o evangelho é porque você é separado por Deus. Deus te separou para uma grande obra. Deus te separou para curar os enfermos, para libertar os cativos e curar a todos os oprimidos de Satanás. Deus te chamou por onde tu passar, a sua presença aí com você, neste chamado pessoal entre você e Deus. Não adianta você querer jogar o teu chamado para A e para B, ou para a esquerda, para frente ou para trás. O chamado é contigo. Deus te chamou para uma grande obra e é você que foi chamado. Se você tem um chamado para rodar nos 4 cantos do mundo, para fazer a obra do Senhor, não adianta você querer jogar para mim, não adianta você mandar eu fazer algo que Deus confiou em você. É você que tem que fazer essa obra de Deus. Eu me lembro uma certa ocasião que um certo pastor contava: medite aí para você prestar atenção o que você anda fazendo, porque o chamado de Deus na tua vida é tão grande. Não esqueça do chamado de Deus, porque grande vai ser a cobrança do Senhor. Eu me lembro de uma certa ocasião que o pastor falava assim, de uma senhora que foi chamada aos 16 anos de idade. Quem não lembra dessa história? Fato real que aconteceu lá na Argentina. Chegou aos 20 anos e Deus continuando chamando essa certa senhora, e ela nada de querer ouvir o chamado de Deus. Chegou aos 25, casou e nem estava aí para o chamado do Senhor. Chegou aos 30, teve filhos. Chegou aos 40, os seus filhos teve netos, e assim sucessivamente. E Deus continuando, dando oportunidade para essa senhora lá na Argentina, e ela nem aí para o chamado de Deus. Ela tão somente pensou consigo e falou assim: que nada, depois que os meus netos forem bem cuidados, aí sim eu vou fazer a obra de Deus. Quero dizer para você, se é agora, não adianta deixar para depois. Pregai o evangelho fora de hora e dentro de hora, que Deus vai fazer a obra e vai manifestar o poder dele em você. E de repente aquela senhora chegou aos 60 anos, a idade bem avançada, e tão somente ela tinha se esquecido do chamado de Deus. Olha aí o perigo quando a pessoa se esquece do chamado de Deus. Olha aí o perigo quando a pessoa vai para o mundo e não está nem aí para o que Deus tem investido em sua vida. Mas quando Deus investe, Ele vai até o fim. Mas se o homem não ouvir o chamado de Deus, com certeza o fim vai ser o inferno. Mas não fugindo da história daquela senhora, ela foi chamada por Deus, e ela aos 60 anos de idade tinha se esquecido do chamado de Deus, e de repente veio um profeta, e Deus falou para aquele profeta lá na Argentina: vai para a calçada do outro lado, a porta tal, você vai bater, e vai sair uma pessoa, e essa pessoa você vai falar isso, e isso. E quando o profeta chegou, ele bateu na porta. E nisso ele batendo na porta, a senhora abriu e olhou, aquela senhora de idade, a idade já ultrapassada. Então o profeta levantou o dedo no rosto dela e nem a saudou. Olha aí, irmão, Deus está te chamando, está te dando oportunidade, você não quer ouvir. Nesse dia, quando vinha a cobrança, Deus não vai nem te saudar, Ele vai vir cobrar. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? No outro dia ela amanheceu durinha, morta. Meu irmão, se Deus te chamou para uma grande obra, se Deus te chamou
para um ministério profundo, não se preocupe com quem vai falar. Faça a obra de Deus antes que Ele venha cobrar. Então faça a obra de Deus com carinho e com perfeição, que você vai ver grandes coisas firmes na tua frente, na tua vida, e Deus manifestando grandemente as suas bênçãos sobre você. Nunca esqueça do chamado de Deus, que é muito perigoso. Se Deus te chamou, é para uma grande obra. E como nós lemos esse tema que foi o chamado é pessoal, o primeiro dia de mensagem pregado, nós lemos em Salmo 15, do versículo 1 ao 5, ali em Salmo, vai lá que você vai ver o que está lá. Mas continuando, no segundo dia nós pregamos do Gênesis ao Apocalipse. Do Gênesis ao Apocalipse foi puxado mesmo, porque tivemos que trazer livro por livro e foi uma glória. Deus mostrou o que era com a gente. Do Gênesis ao Apocalipse, a resposta de Deus. Às vezes você só se apega a um versículo, às vezes você só lê um versículozinho e já está satisfeito, mas aquele que quer se alimentar e ter uma estrutura mais perfeita na vida, ele não se contenta com o versículo. Ele, enquanto não lê a Bíblia toda, ele fica insatisfeito, ele começa a chorar, começa a orar. Eu quero a revelação, eu quero algo dos céus, eu quero algo a mais, porque de Gênesis a Apocalipse eu tenho que entender que Deus fala comigo e Ele é real. Gênesis ao Apocalipse, a resposta de Deus. Você tão somente tem que buscar, você tem que pedir. A Bíblia diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que assim Ele dará. Do Gênesis ao Apocalipse Ele vai te esclarecer, e não vai precisar de ninguém chegar até você e querer te enganar. Ainda que chegue essas seitas malditas, ainda que chegue essas coisas da macumbaria, feitiçaria, dizendo que não precisa disso para você se libertar. Venha para cá, faça um despacho, faça isso, não faça nada. Dá glória a Deus e aleluia. Caminhe com Jesus, porque Ele vai descortinar para você a revelação dos céus e o entendimento para você entender que de Gênesis a Apocalipse, a resposta de Deus. Deus, Ele desde o início da criação, para você entender. A Bíblia diz em Gênesis assim, que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Irmão, você pode estar sem forma, você pode estar até vazio, mas nessa tarde Deus vai reformular sua nova vida e vai te encher de unção dos céus, e você vai ser diferente. Por isso eu digo para você, do Gênesis ao Apocalipse, a resposta sim. Você tem que ler, você não pode ficar só com um versículozinho. A gente fala um versículo e nesse versículo você se contenta. É tipo aquele que já está até mal acostumado. Me desculpe eu falar isso aqui nesta hora. Tem aquele que está até mal acostumado. Tira um versículozinho aí, irmão, na caixa de promessa. Estou puxando, peraí, vamos ver o que vai sair aqui. Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de força, temor, de amor e pureza. Não fique mal acostumado. Eu sei que Deus fala no versículo, mas para você entender completamente dos céus, você tem que ler a Bíblia por completo. Não fique no versículo, leia o capítulo todo, que ali Deus vai falar com você. E de Gênesis a Apocalipse vai haver transformação na sua vida, e você vai compreender a grande obra que Deus tem para fazer na sua vida. As seitas são estruturadas. As seitas são estruturadas. Está pensando que elas vêm até a pessoa com um versículo? Ela não vem não. Eles lê a Bíblia por completo. Sabe para quê? É para poder pregar até aqueles que estão dentro da igreja. Quantas pessoas que até eu conheço que estavam dentro da igreja e de repente foram para lá e ainda tiveram a cara de pau que falar: não, irmão, agora encontrei a verdade. Encontrou a verdade, estava dentro da igreja, tinha que se converter. Não se convertia porque não quis. Ia para a igreja para conversar, ia para a igreja para ficar de tititi. Aí quando chegam umas pessoas dessa da vida, não sabem se defender. Eu me lembro que quando eu estava passando ali em paciência, aí de repente me parou 3 homens de branco. Aí você olha e pensa assim consigo: nossa, 3 homens de branco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Claro que não. Esses 3 homens de branco, eles falavam sobre a cristologia, como é que é mesmo? A astrologia, e falava sobre os astros, falava sobre isso e aquilo outro. E eu fiquei quieto ouvindo ali naquela hora. Presta atenção no que Deus vai falar contigo nessa hora. São fatos que Deus está fazendo eu lembrar nesta hora. Deus quer falar contigo.
repente eu ali, e aqueles 3 homens de branco, olhando para mim, um olhava para o outro e eu olhava para eles. Eu tinha paciência, dia de domingo às vezes tenho o costume de ir na feira, para dar uma passeada lá na feira. E de repente aqueles 3 homens de branco me olhando. Aí um chegou mais extrovertido, quem está pensando assim, se deu bem, 3 anjos, 3 endemoniados, que não queria nada com Jesus. E de repente ali um perguntou para mim: você entende sobre astrologia? Aí eu fiquei quieto, falei: não entendo não. Até no momento eu não queria espantar o pássaro, porque a gente tem que ficar quietinho depois que a gente joga a rede, porque senão espanta. Aí fiquei quieto. Então tá bom, eu vou te explicar sobre astrologia, sobre não sei o que do sol, sobre isso, aquilo outro, aquelas palhaçadas todas lá ele falando. E de repente no final ele me perguntou: o que você acha disso ou daquilo outro, desse ensinamento? Falei: olha, o teu ensinamento tá bom. Apertei até a mão dele, quase me convenceu. Eu apertei a sua mão e falei assim para ele: olha, você quase me convenceu, gostei do seu ensinamento, você ensina muito bem, você tem um dom excelente para ensinar, mas eu posso te falar algo. O crente, quando ele está estruturado na palavra, ele não tem medo. O crente, quando está na palavra do Senhor, pode vir até o endemoniado querer distorcer, mas você fala na palavra de Deus: céus é céus, inferno é inferno, e aquele que tirar as pragas que estão escritas vai vir sobre ele, e aquele que acrescentar vai ser tirado a parte do livro da vida. E de repente ali, eu olhando para ele olhando para mim todo alegre, ele achou que eu ia levantar a mão e aceitar o Deus astrólogo. De jeito nenhum. Eu virei para ele: olha, gostei do seu ensinamento, você ensina muito bem, agora eu posso falar algo também? Eu posso falar alguma coisa? Você me permite eu falar alguma coisa? Ele: pois não, meu, já fica à vontade que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Não sei para que ele falou aquilo. Ele disse: deu bem, porque o céu foi descortinado naquela hora. Eu tão somente fechei o meu olho e falei assim com Jesus Cristo, para não escandalizar, orei em espírito. Eu falei assim para Jesus Cristo: Jesus, me revela nessa hora o que eu tenho que falar para esses 3 endemoniados, para que eles possam se converter e ser libertos, porque eu mesmo, de mim mesmo, eu não vou saber falar nada. Então traga a revelação dos céus, desce o renovo sobre mim agora e me dá uma palavra certa para me dar para essas 3 pessoas. Aí você pensa que do Gênesis ao Apocalipse não tem resposta? Tem resposta de Deus sim. Então somente a Deus abriu a minha mente e eu falei para ele assim: olha, teu ensino é muito bom, você ensina muito bem, mas um Deus que é maior do que o Deus da astrologia é o Deus que fez o céu e a terra. O Deus que fez o céu e a terra criou a mim, criou você, criou o Deus da astrologia. Só que esse Deus da astrologia, que é o próprio Satanás, ele era um anjo perfeito, mas por querendo ser Deus, ele tentou se levantar contra Deus. Mas o meu Deus é tão poderoso. O que aconteceu? Expulsou do céu para cá, e até hoje tem enganado o homem, e assim você tem sido enganado também. Eu quero dizer para você uma coisa: Jesus Cristo, ele é maior do que o Deus do que você está me apresentando. Ele transforma a vida, ele modifica a vida do homem. Você está todo de branco, está bonitinho, já está até quase que preparado para ir para o céu, está com a aparência de que vai para o céu, mas Jesus quer te colocar no caminho certo para você ir para o céu direto, não com a aparência de ir para o céu. Vocês têm 3, tem até jeito de anjo, mas de anjo não tem nada. Eu quero dizer para você uma coisa: eu faço prova de Deus com você aqui. Se você levantar a mão, vai descer um poder do céu tão grande que vai transformar a tua vida. E se não transformar a sua vida, eu largo esse Deus que fez o céu e a terra e sigo o Deus da astrologia. Quer fazer essa prova? Olha, irmão, foi tão engraçado, me deu vontade de rir naquela hora, mas eu me segurei para não rir, para ele não se escandalizar e não achar que eu estava brincando. Olha só o que aconteceu. De repente um deles olhando para mim, aí um olhou para o outro, ficou assustado, não entendeu o que estava acontecendo. Isso é para você saber que de Gênesis a Apocalipse há a resposta de Deus sim. Não se contenta com um versículo, porque na Bíblia toda há a resposta. Deus quer fazer a obra, mas você tem que abrir o coração, deixar de ser incrédulo e deixar Deus fazer a obra na sua vida, porque a Bíblia diz assim: quem
quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Muitas pessoas hoje em dia têm até desviado da casa do Senhor, é porque a estrutura dela não está na palavra do Senhor. Quando ouve a palavra de Deus, está certo. Tem pessoas que não sabem ensinar mesmo. Tem pessoas que tem, em vez de fazer um seminário, em vez de fazer teologia, em vez de estar na escola dominical mais profunda, fazer um estudo mais profundo, como que vai ensinar se não tem o dom do ensinamento? Aí dá até sono em quem está na igreja. Mas quando a pessoa tem o ensinamento, a palavra do Senhor, e quando tem unção dos céus, não tem sono certo, porque até nessa hora, na casa do Senhor, a tristeza ela vai saltar de alegria. Me desculpe se nessa hora você não gostou, mas o que Deus está mandando falar nessa tarde, eu vou falar. Ainda que o ordenado da rádio seja cortado, mas eu não estou nem aí. Vamos lá então. E de repente ali os três, um olhando para o outro, ficaram confusos naquela hora, não entenderam o que estava acontecendo. Aí de repente um deles fez assim, cuidado para não rir aí. Que negócio estranho é esse? Irmão, o que é isso? Quando você falou desse jeito, eu senti um negócio me arrepiando. Eu olhei para a cara dele assim, senti um negócio te arrepiando. Sabe o que é que está te arrepiando? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer fazer a obra na sua vida. Largue esse Deus de astrologia, largue esse Deus errado, aceite a Jesus Cristo, que você vai ver, eu estou te provando aqui agora. Se Deus não fazer a obra na sua vida, eu largo meu Deus para servir o teu. Mas eu quero dizer para você uma coisa, Deus tem poder de transformar todos três e fazer todos três de missionário e de livro verdadeiro, não de livro mentiroso igual a esse que vocês estão aí. E de repente um olhou para o outro, ficou sem entender nada, mandou para o mais estudado ficou com medo, e o outro não quis nem entrar no meio da peleja, porque quando Deus opera, não há demônio, não há letrado, não há ninguém, porque o que se manifesta é o poder de Deus, e é o poder de Deus que faz a diferença. Não adianta tão somente você também conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ser formado em seminário e não ter unção dos céus. Tem que ter unção dos céus para fazer a diferença, porque o Espírito vivifica, mas a letra mata. Aleluia, glória a Deus. Sentiu aí como Deus quer fazer a diferença? Ele faz. Basta tão somente o homem abrir o coração e você vai ver que do Gênesis ao Apocalipse há a resposta de Deus, sim. Mas vamos continuando. No terceiro dia de mensagem nós pregamos sobre o tema: faça a sua história. Faça a sua história. Qual é a história que você tem feito nesta vida, hein? Qual é a história? É bom testemunho ou é mau testemunho? Deus tem te chamado para fazer uma nova história. Deus tem te chamado para você mostrar para o mundo que Ele transforma a vida. Deus é aquele que Ele é o mesmo. Ele tira o homem da lama e faz do homem um luxo. Ele tira o homem da pouca vergonha e faz o homem ter vergonha. Porque uma pessoa que anda de qualquer maneira escandalizando e acha que isso é certo, isso não é certo coisa nenhuma. Isso é coisa errada e a obra de Satanás por aí. Porque Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Se você for ler lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz a história dos homens de Deus. Homens que fizeram a diferença, fizeram a sua história, fizeram a sua parte e se achava estrangeiro e peregrino nesta terra, ao qual você nesta terra, você só está de passagem. Faça a sua história com Deus, não a sua história sem Deus. A sua história com Deus vai ser muito grande. Deus tem te chamado para você ser diferente, para você mostrar para o mundo que você é diferente, que você é a história de Deus, ao qual te transformou e fez a obra na tua vida. Mas tem as pessoas que falam assim, mas eu não acredito não sei, acho que Deus não pode mudar o rumo da minha vida. Não pode? A Bíblia diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas se você não querer que Deus faça a obra na tua vida, com certeza Ele não vai querer. Faça assim, entrega-se para Deus, que você vai ver um novo rumo na sua história. Você vai ver a sua vida se modificando. Quantas e quantas vezes eu caminhava neste mundo afora, indo até para baile funk, achando que estava curtindo, ia para esses baile funk da vida, não sabia nem a hora que ia
ia voltar, e de repente Deus muda o rumo da minha vida, ia para essas coisas, para essas pouca vergonha da vida, achando que estava ganhando, mas tão somente Deus abriu os meus olhos e me mostrou: você estava perdendo, era a vida. Você no mundo está perdendo a vida, você não está ganhando a vida. Você só ganha a vida quando tem Jesus no coração, e quando Jesus está no coração há uma nova história, e Deus quer fazer essa história diferente. Um novo livro lá nos céus escrito: ali vai meu filho e minha filha, me aceitou, andava neste mundo da vida, agora anda neste mundo, mas com a cabeça nos céus. Quer ser diferente, quer fazer a história? Faça a história diferente, mas com Deus, não sem Deus. No quarto dia nós pregamos sobre o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja diz sim, é verdade ou é mentira? No quarto dia de mensagem nós pregamos sobre o arrebatamento da igreja. Nós lemos ali em Mateus 24, do versículo 36 ao 44. É isso aí mesmo. Para você, o que significa o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja será rápido, será transladado. E eu te dou 2 modelos de arrebatamento para você que é incrédulo nessa hora. 2 modelos de arrebatamento. Elias e Enoque foram transladados desta vida para outra. Assim acontecerá com a gente. Jesus, ele vai vir buscar o seu povo. E a Bíblia diz assim, que é um povo seu santo, zeloso e de boas obras. Um povo que vai morar no céu. Para morar no céu tem que ser diferente, tem que ter a vida no altar de Deus, tem que se entregar tão somente para Deus, esquecer o mundo que é passageiro. Tá certo, você vive nesta vida para viver aqui, mas seja consciente de que Deus esteja contigo em todo o teu caminhar. Ainda que tu passe pelas águas, ali Ele passará contigo. Se passares pelo fogo, nem o fio da sua cabeça se queimará, porque Deus é com você, e se Ele te prometeu, com certeza Ele vai te dar vitória, porque é o que nós estamos pregando aqui nesta tarde, com o seguinte tema: o alvo atingir, e seus 10 temas de mensagem. Estamos no 4º tema, vamos para o 5º e já vem mais 5 por aí. No 5º dia nós pregamos sobre o amor de Deus. Nós lemos ali em Salmos capítulo 136, do versículo 1 ao 27, que nos diz o seguinte tema que nós pregamos, que foi sobre o amor de Deus, que quer dizer o amor de Deus pela humanidade. Quanto que Deus ama o homem, ter dado o seu único Filho Jesus Cristo para morrer por nós, nós não merecendo nada, mas Deus deu o seu único Filho Jesus Cristo. Jesus, que caminhou nessa terra, nasceu, cresceu, morreu, mas o 3º dia ressuscitou para dar a vida eterna a cada um de nós. Quem é que não quer esse privilégio? O privilégio da salvação, a salvação que é gratuita, isso que é amor de Deus. Que amor maior do que esse? Aceita Jesus Cristo para você morar no reino de Deus, porque grande é a obra na sua vida. Olha que grande amor é esse. Às vezes não dá nem para entender que Deus é esse que ama o homem pecador, o homem miserável, o homem que não merece nada, que só quer andar na vida errada. Mas Deus assim amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho Jesus Cristo para morrer por nós, mesmo nós não merecendo, mas dando a nós o dom da salvação. Então corra para Jesus, que Deus te ama! Jesus te ama, Jesus te ama, é Jesus, foi Ele quem morreu por você, não foi eu, não foi ninguém, não foi o... Está chegando o dia, está chegando o momento, e o grande encontro com Deus está próximo. Já está chegando a hora da gente se encontrar com Deus. Deus, Ele separou um povo seu santo, zeloso e de boas obras. De cada igreja vai sair um povo, de cada igreja vai sair aquele que perseverou até o fim, aquele que mesmo sabendo que sofrendo nesta vida, sabia que havia um galardão nos céus, sabia que havia Jesus Cristo para te dar a vitória, ainda que tivesse no sofrimento, mas Jesus estava sempre ali do lado.
isso não se preocupe. Não se preocupe com o sofrimento desta vida, porque o sofrimento desta vida é passageiro. Há momento de choro, há momento de amargura, há momento de tribulação, mas a Bíblia diz que quando chegar lá no céu, Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Nenhuma lágrima ficará mais nos nossos olhos. Deus, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. O sofrimento aqui é passageiro, mas quando chegar lá no céu, a vitória já é certa. Jesus, Ele foi para o céu, conforme nós lemos aqui em Marcos capítulo 16, do versículo 19, que diz assim, ó: ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Você não crê nisso? Jesus está sentado à direita de Deus. Jesus está sentado à direita do seu Pai. E o Espírito Santo aqui nessa terra fazendo a obra e consolando o homem e levando o homem a Jesus. Imediatamente você aceitando a Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo dentro de você. E imediatamente o anjo vem para ficar do seu lado. Porque em Salmo 34, versículo 7, você conhece muito bem que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os livra e os guarda de todo mal. Já se foram 5 temas. Já se foram 5 temas que nós falamos aqui nesta hora. O primeiro tema, o chamado pessoal. O segundo tema, do Gênesis ao Apocalipse, é a resposta. O terceiro tema, faça a sua história. O quarto tema, o arrebatamento da igreja. O quinto tema, o grande amor de Deus. E agora vamos para os outros 5 temas que faltam. Mas vamos lá então, continuando aqui. É uma glória nesse lugar. Nós estávamos falando aqui do 6º tema de mensagem, que é o tema que nós pregamos, que foi o filme de uma vida. Nós lemos ali em Salmos 90, do versículo 1 ao 17, que ali diz acerca da passagem da vida da pessoa. A pessoa quando passa da sua idade de 80 anos, a Bíblia diz que é enfado e cansaço. Uma glória neste lugar, que maravilha do céu. Vamos continuando, pegando nosso pique aqui, que é uma maravilha, o filme de uma vida. Que quer dizer, o filme de uma vida. Deus está filmando você e a mim. Tudo está sendo escrito lá no céu, tudo está sendo escrito por Deus, tudo que nós fazemos e tudo aquilo que nós deixamos de fazer, Deus está escrevendo ali naquela hora, está escrevendo tudo. Se você for ler lá em Salmo 90, do versículo 1 ao 17, você vai ver ali a passagem da vida do homem, e também lá em Apocalipse diz que há livros, e os livros foram abertos, e cada um foi julgado segundo a sua obra. Tudo está escrito, e conforme dentro desse tema que nós pregamos de um filme de uma vida, ali nós vimos o que? Nós vimos que tudo vai ser julgado por Deus, tudo estará escrito, e o ator principal será você. É você ao qual Deus vai fazer uma grande obra. Maravilha dos céus. Então, continuando, filme de uma vida. Começa como esse filme? Começa desde o seu 0 ano de idade. Você no seu 0 ano de idade, ali no seu 0 ano de idade começa na sua criança, vem a adolescência, vem o jovem, daqui a pouquinho fica idoso, daqui a pouquinho vem a morte, aí acaba-se tudo. E no final estará escrito lá nos céus a sua passagem desta vida. Ali Deus há de cobrar tudo aquilo de você, que você fez e que você deixou de fazer. Então preste atenção no seu caminhar, porque tudo está sendo escrito por Deus. Tanto você que o aceitou, como aquele que não aceitou ainda. Corra para a igreja e deixa Deus fazer a obra, e uma nova história da sua vida Ele vai fazer. No 7º dia nós falamos sobre o seguinte tema: será que as igrejas salvam? E isso aí é questão para você meditar em Apocalipse, do versículo
4 ao 20, ali te dá a resposta de 7 igrejas, cada uma igreja estava numa condição diferente. É o que nós vimos nesses tempos de agora. Nós vimos uma situação até de muitas igrejas. Nós fomos comparar a igreja do passado com algumas igrejas de agora, o negócio está muito sério. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus é aquele que restaura a vida do homem. Igreja nenhuma não salva ninguém, igreja nenhuma pode dar a solução de uma vida, mas é Jesus Cristo quem dá a solução, é Ele quem salva, é Ele quem liberta, e é Ele quem batiza com o Espírito Santo para levar para os céus. E você é aquele ao qual que Deus chamou para fazer a diferença. Você será salvo em Cristo Jesus. No 8º dia nós pregamos sobre a lei da semeadura, plantou, colheu, é isso aí. No 9º dia pregamos sobre o juízo final, o encontro não esperado. No 10º dia pregamos sobre a crucificação de Cristo e fazemos um fechamento final, que no 10º dia nós pregamos sobre a crucificação de Cristo. E é uma glória nesse lugar. É isso aí, Deus tem falado com o seu povo através dessas mensagens que foi pregada de 10 dias. Na lei da semeadura, plantou, colheu. E quer dizer o quê? O que você planta, você vai colher. Se você planta perseguição, você vai ser perseguido também. Se você planta calúnia, você vai ser caluniado também. O que você planta, mas a Bíblia também diz que no último dia será cobrado também. Deus há de cobrar daquelas pessoas ao qual fez a obra do Senhor relaxadamente, fez de qualquer maneira, porque na lei da semeadura o que planta colhe, e se plantou vai colher. Se plantou coisas boas, vai colher coisas boas. Agora se plantou coisas ruins, vai colher coisas ruins também. Mas no 9º dia pregamos sobre o juízo final, o encontro não esperado por muitos. Muitos naquele dia não esperarão, muitos naquele dia vão olhar assim e vão ficar até embabacados. Como pode? Chegou o juízo final e eu não acreditava. O juízo final há de acontecer. Então somente se escape dele aceitando a Jesus Cristo e deixando Jesus fazer a obra de Deus na sua vida, e você vai ver grandes coisas de firme Deus fazendo em você. Passado do 9º ao 10º dia, pregamos sobre a crucificação de Cristo, aquele que nasceu nesta vida, conforme nós falamos, cresceu, mas ele ressuscitou e está nos céus até hoje, está lá nos céus de glória. Jesus é aquele que prometeu que vai voltar, e ele vai voltar para arrebatar a sua igreja e levar a sua igreja para o céu. Entrega o teu caminho a ele, confia nele, que o mais ele fará. Jesus Cristo, ele é o mesmo, ele não mudou. Ele deu uma ordenança para nós, para pregar o seu evangelho, e todo aquele que nele crer será salvo e morará no reino de Deus. Jesus, ele é o mesmo, ele não mudou. E conforme nós estamos falando com o tema de hoje, o alvo atingido e seus 10 temas de mensagem, os temas de mensagem que foram surgidos é para a sua edificação espiritual, é para você meditar, para você saber que Jesus está vivo entre os mortos. Ele quer fazer a obra, ele quer ser teu Senhor, mas também teu Salvador. Ele quer fazer a obra na sua vida e restituir tudo aquilo que você perdeu. O que o inimigo levou, deixa ele levar, dá o troco também para ele, que Deus vai te dar tudo de volta em dobro, vai fazer a obra na sua vida, e você vai morar no céu de glória. É onde nós vamos estar, é lá no céu. Você pensa em viver nessa vida? Muitos pregadores têm se levantado,
muitas pregadoras têm se levantado para pregar o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. E você quer ficar para trás? Não fique para trás. Entra também nessa peleja. Entra nessa peleja para você também entrar nessa batalha espiritual junto com a gente. É uma batalha espiritual que é travada. O seu bairro vai ser liberto. O seu bairro vai ser salvo. No seu bairro você só vai ver anjos passeando para lá e para cá. Você não vai ver mais voodoo. Você não vai ver mais fantasma. Você não vai ver mais nada endemoniado na sua vida. O seu bairro será o bairro santo. Mas você tem que aceitar a Jesus Cristo. Para que isso aconteça, tem que largar a vida de pecado, de horror, tem que largar a vida de luxúria e aceitar a Jesus Cristo e fazer a sua obra para o seu bairro assim ser transformado. Quer uma modificação no seu bairro? Aceite a Jesus Cristo, que Ele vai fazer uma grande obra. E conforme nós estamos falando, esse tema que foi surgido, que é o alvo atingido e os seus 10 temas de mensagem, que é um tema dentro de 10 temas, e é uma glória, que foi no primeiro dia o chamado é pessoal, no segundo dia, do Gênesis ao Apocalipse, a resposta de Deus, no terceiro dia, faça a sua história, no quarto dia, o arrebatamento da igreja, verdade ou mentira, no quinto dia, o grande amor de Deus, no sexto dia, o filme de uma vida, no sétimo dia, será que as igrejas salvam? No oitavo dia, a lei da semeadura, quem plantou vai ter que colher. E no nono dia, juízo final, um encontro não esperado. E no 10º dia, a crucificação de Jesus Cristo. Foram 10 dias de propósito com Deus. E Deus assim mostrou que é conosco e é com você também. Porque você ouviu esses 10 dias anteriores da semana passada que nós estivemos pregando. E foi uma glória neste lugar. E nós surgimos com este outro tema, que é o alvo atingido, os seus 10 temas de mensagem, que é mensagens dentro de mensagens, e é uma glória. Mas para o povo se converter, tem que ter mensagens genuínas, tem que ter mensagem de Deus, e avisar o povo que é não viver tão somente em um versículo, mas ler a Bíblia por completo. Quantas e quantas vezes eu ouvindo grandes pregadores, até pessoas de outras denominações, assim como o Bispo Macedo da Igreja Universal, ele muito tocava nesse assunto, que não é para a pessoa se conter com um versículo, é para ler a Bíblia por completo. Você tem que ler a Bíblia por completo para você poder entender a palavra do Senhor, e aí coisas grandes e firmes vai acontecer na sua vida. Isso é o que Deus colocou em nosso coração, e que Deus possa falar mais forte com